Oi pessoal, aqui mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Caso você não seja inscrito, não seja inscrita, se inscreva para não perder nenhum conteúdo e, claro, curta esse vídeo e também compartilha com todos os seus amigos concurseiros. Nós continuamos com a preparação para o concurso AGP em Goiás. Quero nessa aula trazer mais orientações importantes para a prova discursiva, a redação. Hoje eu vou abordar um tema muito impactante que pode ser cobrado aí no concurso. A banca IADES pode abordar uma temática que está relacionada à contemporaneidade e também à atuação do cargo agente penitenciário. E no vídeo anterior eu havia simulado um tema a partir daquela estrutura que nós conhecemos, textos motivadores e depois a frase tema, que é a problemática a ser desenvolvida na sua redação. Hoje eu vou trazer uma outra possibilidade de abordagem que também pode ser cobrada pela banca, que são os comandos, ou seja, temos o texto motivador e depois tópicos. O candidato deve orientar a sua produção a partir do que é especificado em cada tópico. Na verdade, esses tópicos são recortes do tema, é o que a banca delimita de forma específica que tem a aparecer lá no seu texto. A única diferença é essa, porque a produção deve ser a mesma, parágrafos com uma linearidade, uma progressão textual e, claro, também você deve ter aí coerência e clareza em relação ao que está sendo escrito. Esse é um dos temas que eu trabalho no curso Redação Padrão AGP em Goiás, assim como uma variedade de assuntos que podem ser cobrados na discursiva desse concurso. Vejam a estrutura dessa redação, dessa proposta. Nós temos aqui um fragmento de texto motivador, texto 1, e no fragmento de texto a banca já delimita qual é a problemática que será abordada na produção. O sistema penitenciário brasileiro tem se mostrado falho, sendo visto como um depósito de indivíduos indesejáveis, uma vez que não há como se falar em ressocialização. Então aqui nós temos um aspecto da problemática, ressocialização, assim como também nós temos aqui depósitos de indivíduos indesejáveis. Nós já retiramos aqui palavras-chave desse texto motivador. Em um ambiente degradante como se encontra a maioria das prisões no Brasil. Considerando que o fragmento possui caráter essencialmente motivador, o que isso significa? Esse fragmento serve para nortear a sua produção, para você retirar a partir dessa leitura alguns elementos para a produção do seu texto. Significa que não é para você copiar literalmente o que está nesse fragmento. Algumas pessoas cometem esse erro, muito cuidado. Redija um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos. Nós temos aqui uma outra possibilidade de abordagem, porque existem duas formas da redação discursiva, do gênero aí dissertativo, argumentativo. Ela pode ser colocada naquele modelo que nós já conhecemos. Nós temos os textos motivadores e em seguida aqui viria a frase tema. Digamos que aqui a frase tema seria problemas do sistema penitenciário brasileiro. Nesse caso aqui a gente tem uma segunda possibilidade de abordagem nessa estrutura que eu trouxe para vocês, que são os tópicos. Temos aqui dois tópicos. O primeiro deles, o atual cenário do sistema penitenciário brasileiro. E o segundo, medidas para solucionar os problemas. A banca já delimita aqui o que deve ser colocado no seu texto. É como se ela estivesse já colocando para você o que tem que ser conduzido na produção, ou seja, especificamente dentro dessa problemática isso não pode faltar. Essa é a única diferença. Quando a gente tem uma frase tema, você vai especificar a sua abordagem. Quando nós temos os tópicos, que é nesse caso aqui, a banca já vai especificar a sua abordagem, delimitar o que tem que ser colocado. E eu trouxe aqui uma redação que foi produzida por mim. Nessa redação, eu estou respondendo aos dois tópicos, inclusive aqui na leitura eu vou indicar para vocês de que forma isso tem que ser feito. E além de responder os dois tópicos colocados, eu também estou abordando a problemática central, que é a crise penitenciária no sistema penitenciário brasileiro. A crise que acontece hoje no sistema penitenciário brasileiro a partir da leitura do texto motivador. Primeiro parágrafo, a introdução, você tem que retomar a temática e já apontar o que você vai colocar aqui na sua produção. O sistema penitenciário brasileiro passa atualmente por uma grave crise. Vejam que eu trago aqui
algo que é pertinente ao que foi solicitado, porque na atualidade nós temos essa situação. E aqui eu vou colocar que crise é essa. Condições estruturais precárias, estabelecimentos superlotados e várias rebeliões marcam esse cenário. Entender as causas desse problema, inclusive é colocado aqui primeiro o atual cenário e depois medidas para solucionar o problema. E adotar medidas estratégicas, eu retomo os dois tópicos, eficazes é fundamental para superar essa condição. Então, se você se deparar com uma discursiva em tópicos, no seu primeiro parágrafo, que é a introdução, você tem que colocar exatamente o que foi solicitado naqueles dois tópicos. Indicar para o examinador que você vai responder aquilo ao longo do seu texto. E aqui eu já faço uma indicação que é muito importante. Não basta somente você responder aos tópicos. Esses parágrafos precisam ter uma articulação, uma progressão de ideias, para que o seu texto seja coerente, que as suas informações façam sentido. Então eu trago aqui a introdução e aqui eu trago dois parágrafos de desenvolvimento. Vejam que o primeiro deles corresponde ao primeiro tópico, o atual cenário do sistema penitenciário brasileiro. Um dos principais aspectos dessa crise é a situação dos presos em relação ao ambiente em que estão inseridos. Muitos prédios possuem estrutura insalubre que não garante a segurança dos servidores, tampouco o efetivo cumprimento da pena dos seus encarcerados. Então, o primeiro aspecto da minha discussão é apontar que nós temos uma grande demanda, uma população carcerária que tem aumentado todos os anos, e a oferta de vagas, além da condição estrutural desses presídios, é insuficiente para essa demanda. Além disso, a superlotação... Então, veja, a gente tem um conectivo aqui. Além disso, está conectando o meu parágrafo anterior ao próximo. Há uma progressão de ideias aqui. Então, eu continuo desenvolvendo a minha ideia. A superlotação dos presídios desencadeia a insuficiência de recursos básicos à sobrevivência, tais como acesso à higiene, alimentação e à saúde. Inclusive, está lá na Lei de Execução Penal. O preso ele tem direito a essas condições que são básicas. Como consequência do aumento da população carcerária e a carência de vagas, ocorrem várias rebeliões em todo o país. Então já trouxe aqui nesses dois parágrafos dois aspectos que marcam o atual cenário do sistema penitenciário brasileiro, que é a superlotação de presídios e também as condições estruturais que são precárias. E agora eu vou aqui trazer o meu segundo comando, medidas para solucionar esses problemas. Então aqui eu retomo o segundo comando diante dessa problemática, diante do que eu coloquei aqui nos dois parágrafos anteriores. Cumpre destacar o papel do Estado na efetivação de políticas públicas. Aqui, além de eu estar respondendo ao segundo comando, já estou concluindo o meu texto. Vejam que é um texto bastante objetivo, eu estou aqui produzindo exatamente as 30 linhas. Estou sendo muito direto, não estou trazendo aqui informações que não correspondem ao que foi solicitado. Isso é importante também aparecer no seu texto. É isso que o examinador espera de uma redação padrão que tirei uma nota satisfatória. Quando a gente vai falar sobre solução de problemas, que é a proposta de intervenção da dissertação argumentativa, nós temos que colocar aqui os agentes responsáveis. O Estado ele é responsável quando a gente vai falar de sistema penitenciário brasileiro, porque a administração ela é pública, e além de ser responsável, ele também tem que articular políticas públicas para que esses problemas, para que essas problemáticas possam ser solucionadas ou possam ser minimizadas. Então ele tem que efetivar políticas públicas que possam garantir recursos para a construção de novos estabelecimentos e adequação da estrutura dos presídios em funcionamento. Então aqui eu já estou trazendo uma solução prática, uma solução que é viável, porque se eu tenho aqui uma proposta, uma medida para solucionar isso, ela tem que ser aplicável. A gente tem que colocar aqui aspectos que podem ser colocados em prática. E além da construção de presídios, também adequação da estrutura dos presídios que estão em funcionamento, criação de programas que viabilizem a promoção da saúde, educação e qualificação prisional profissional dos detentos, além de aprimorar e também ampliar o efetivo que atua dentro do sistema penitenciário. E aqui eu trago uma solução para a problemática que eu coloquei aqui em cima, que é a insuficiência de recursos básicos à sobrevivência dos detentos.
como higiene, alimentação e a saúde. E ainda coloco, para fechar a minha conclusão, o trabalho do agente penitenciário. Ele tem que também ampliar o efetivo de agentes que atuam junto a esses estabelecimentos penitenciários. Então esse é o modelo ideal, é uma redação padrão, dentro dessa abordagem, a crise no sistema penitenciário, com os dois tópicos que são colocados pela banca. E aqui eu tenho exatamente o que foi solicitado, as informações são pertinentes, são coerentes, partem de uma contemporaneidade, isso de fato faz sentido, isso está acontecendo, isso está sendo veiculado constantemente nos noticiários. Então a dica final que eu deixo para vocês é: tenham um repertório dessas informações. Não apenas o senso comum, acompanhe o noticiário, acompanhe um noticiário especializado, aquele que aborda com mais profundidade temas da política, da economia, temas da segurança pública, leia também artigos de opinião na internet, porque isso traz para você uma bagagem de argumentos para a sua produção. Então você aí é o meu convidado e é a minha convidada a participar do curso intensivo Redação Padrão AGP em Goiás. A turma anterior já está esgotada e devido a vários pedidos que eu tive, abri uma turma extra. São vagas adicionais para quem não teve ainda a possibilidade de fazer a matrícula. Um valor super especial, apenas R$ 99,90 você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos, onde eu faço a abordagem de temas que podem ser cobrados na prova discursiva AGP em Goiás. Não somente a simulação desses temas, mas os meus participantes vão receber também redações prontas sobre boa parte desses assuntos, modelos de redação padrão, ou seja, aqueles textos que recebem a nota alta e são textos produzidos por mim mesmo, com a introdução, o desenvolvimento e também o parágrafo de conclusão, para que vocês possam produzir as redações a partir daquilo que é esperado pela banca IADES, no que diz respeito aos critérios de correção, também no que diz respeito à proposta temática. Tá imperdível esse curso? Corre, faz a sua matrícula. É só entrar em contato aqui no link que aparece na descrição desse vídeo. Após a matrícula, eu envio as aulas anteriores. São aulas em texto, aulas em áudio. No áudio eu explico de forma muito detalhada, muito objetiva e bastante didática como deve ser produzido o texto em relação àquela proposta. Além disso, os meus candidatos recebem vários links de leituras e como em concursos anteriores, basta vocês acessarem aí as minhas redes sociais, o Instagram e também o meu site. Eu tenho milhares de depoimentos de candidatos que já atingiram notas excelentes, notas altas, inclusive muitos foram classificados no concurso por conta dessa nota na redação. Eu estou te esperando, hein? Muito obrigado a todos que acompanham o meu trabalho, continue por aqui, um forte abraço e até a próxima.